Hoje o nosso assunto é super importante, né? Ciúme na relação a dois. Então a gente vai conversar muito a respeito dos aspectos mais técnicos do ciúme, né? E antes de começar, eu queria conhecer um pouco de vocês, né? Que eu nem perguntei de onde vocês são, né? De qual cidade vocês falam. Então eu queria que você escrevesse aqui abaixo de onde você é, qual cidade, qual estado, tá bom? Para a gente ter uma noção aqui do nosso público, antes da gente iniciar o assunto ciúme em si, tá? Ó, Salvador, muito bom. Seja bem-vinda. Outra de Salvador, gente, interior de São Paulo, ótimo. Belém, do Pará, minha cidade maravilhosa. Silvânia, Goiás, Alagoas, eita coisa boa. Teresina, Piauí, Barra do Garças, Mato Grosso, Belém, São Paulo. Nossa, que bacana, gente. Bom, Caruaru, podem ir escrevendo, tá? Oi, Laís, tudo bem? Salvador, nossa, galera de Salvador é pesado aqui, né? Sergipe, Mandaguaçu, Ilhéus, Catalão, sejam todos muito bem-vindos, galera de Minas Gerais. Gente, olha só, ah, algumas observações importantes, tá bom? Essas nossas lives, elas vão ficar disponíveis por 24 horas no meu IGTV. Eu nunca sei se é IGTV ou IGTV, né? Cada pessoa fala de um jeito. Enfim. Então, elas vão ficar disponíveis por 24 horas, tá bom? Então, se você for compartilhar com alguém, comente isso com a pessoa, porque às vezes a gente vai começar a tirar do ar agora. A primeira live vai ficar, porque as pessoas do nosso grupo do WhatsApp pediram para que a primeira live ficasse, né? E as próximas vão ser retiradas. A de hoje vai entrar no IGTV, no IGTV, e aí a de amanhã a gente já retira, tá? Outra coisa super importante, você já se inscreveu, né? Você já foi lá nos destaques do meu Instagram em podcast, você já consegue escutar todas as minhas dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois. Se não, vá lá em destaques, procure pelo destaque podcast, arrasta ela para cima e acesse ao meu podcast através do Spotify, através do Deezer e outras plataformas, tá bom? Certo? Oi, boa noite, gente. Esse assunto de hoje, ele é um assunto muito pedido por vocês, né? Porque é uma demanda muito comum. E ontem eu até recomendei isso, né? Mesmo que você entenda que você não tenha demandas assim de ciúme, assista a live, porque a gente vai falar de uma maneira garrafão do norte, de uma maneira tão técnica, que aí talvez você perceba que sim, você manifesta alguns comportamentos ciumentos e nem se dá conta disso. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como surge o ciúme, né? Qual a origem do ciúme, não só aquela origem que vem lá dos nossos ancestrais, porque tem uma explicação. Oi, Thaís, tudo bem? Beijos. Como também a origem histórica, né? O quanto a nossa história de vida pode influenciar a questão dos ciúmes, tá? A gente vai entender também como deve ser a relação saudável, ou seja, a relação de confiança, né? O que é a confiança, afinal de contas, né? Para eu ter confiança, eu preciso entender o que é a confiança. Então, como ter confiança? O que é a confiança, afinal de contas, Vânia? Né? Como controlar os meus pensamentos delirantes, né? Que são os pensamentos muito comuns no ciúme, tá bom? O que é pensamento delirante, né? Às vezes as pessoas veem o termo delírio e acham muito agressivo. Na verdade, delírio, gente, é quando você imagina algo, né? E às vezes você nem tem evidência daquilo, você acredita verdadeiramente naquilo, você vai embora no seu pensamento, né? E você alimenta aquele pensamento que muitas vezes é disfuncional, não é real, não é verdadeiro, mas você não consegue deixar de alimentar isso. Isso se torna um delírio. Você começa a viver em função do seu pensamento disfuncional, tá? Eu dei um exemplo ontem da minha cliente, que ela, né, olhava o WhatsApp do parceiro e dizia: Meu Deus, Vânia, ele está online. E aí ela olhava o WhatsApp de uma outra pessoa e dizia: E ela também está online, né? E aí eu brinquei, dizendo para ela: Eu também estou online, então tá todo mundo online isso aqui. O que isso significa, afinal de contas, né?
Então ela entendia o quê? Bom, como as duas pessoas estão online, as duas pessoas estão se falando. E ela acreditava naquilo verdadeiramente, e ela brigava por aquilo, e ela conflitava por aquilo. Ela não tinha dados, evidências de que aquilo estava acontecendo. E poderia estar acontecendo, sim, mas poderia não acontecer. Imagina ela ir embora nessa linha de raciocínio. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante, antes de a gente começar a falar sobre o ciúme em si, outra coisa super importante você tem que deixar perguntas relacionadas a ciúme, tá bom? Se você perguntar sobre comunicação, sobre briga, sobre infidelidade, hoje eu não irei responder. Por que não irei responder? Porque senão eu fujo do foco, né, da nossa live, do assunto principal, que é justamente falar sobre ciúme. As pessoas se programaram para estar aqui para conversar sobre ciúme, então não tem por que a gente falar sobre outros assuntos. Já temos até algumas perguntas, né? Sou ciumento, até mesmo da minha própria sombra, Senhor. Então já sabe, essa live é para você. Eu não me acho ciumenta, mas vim porque você falou na live passada. Muito bem, tá? Minha insegurança me causa ciúmes. É verdade, a gente vai falar sobre insegurança e ciúmes. Já fui traído, ainda tem como ter confiança na pessoa? Sim, vai depender de você e da pessoa. Tá, mas a gente vai responder depois sobre tudo isso. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Todas as vezes que eu falar, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque esse é o tipo de informação que você tem que guardar para a sua vida. Primeiro, como é que surge o comportamento de ciúme? Como surge, Vânia? Veja bem, nossos ancestrais não tinham teste de DNA, como a gente tem hoje, né? Então, eles não tinham como ter garantia, certeza da sua paternidade. O que eles faziam, então? Manifestavam comportamentos intimidatórios para que as pessoas que estavam ao seu lado não tivessem filhos com outras pessoas, né? Então, o que eu faço? Para garantir a fidelidade, eu intimido o outro. Esse comportamento funciona, entre aspas. Funciona não no sentido de é eficaz, reproduza, não. Esse comportamento funciona porque sobrevive até os dias de hoje. Como deu certo, sobreviveu até os dias de hoje. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Então, o ciúme tem como objetivo inconsciente o mesmo objetivo da sua origem: controlar, intimidar. Entende? Portanto, respondo a essa pergunta, falei disso nos meus stories, entende? E, inclusive, eu fiz um quiz com vocês e eu perguntava: existe ciúme bom? E vocês foram muito assertivos ao dizer que não existe ciúme bom. Porque, veja bem, se o objetivo é intimidar, controlar, como é que isso pode ser uma coisa boa, né? Se a intenção por trás daquele comportamento é uma intenção disfuncional. Então, não existe ciúme bom, porque o objetivo inconsciente e às vezes até consciente, né, gente, do ciúme é o controle. Beleza. Então, essa é a origem do nosso ciúme. Como o histórico de vida pode influenciar o comportamento ciumento, Vânia? De várias formas. Isso que eu vou te falar aqui é outra coisa que você tem que prestar bastante atenção. Não é uma regra. Ou seja, não significa que vai acontecer sempre assim. Mas, no geral, esse histórico pode influenciar, aumentar a frequência do comportamento ciumento. Se você veio, por exemplo, de relações passadas, onde você traiu, não só foi traído ou traída, tá? Você traiu, né? Isso pode aumentar a frequência do comportamento ciumento. Por quê, Vânia? Porque a gente projeta, né? O que é a projeção? É eu achar que o outro vai pensar, sentir e se comportar da mesma maneira que eu. Ou seja, como eu traí lá atrás, eu projeto. Eu vou esperar que o outro faça o mesmo comigo. Então, uma pessoa muito infiel pode ser ciumenta, por esperar que o outro manifeste o mesmo comportamento de infidelidade. Nunca foi infiel, sempre foi uma pessoa fiel, mas foi muito traída ou traída. Então, o que eu vou achar? Eu vou achar o quê? Que isso é algo generalizado. Então, no geral, as pessoas se traem na relação a dois. Já vivi isso antes. Como fui traído lá atrás, certamente serei traído e traída nesse relacionamento, né? Então, isso pode despertar um comportamento de ciúme.
Não cheguei a ser traído ou traída, mas foi muito enganado, mentiram muito pra mim, né? E eu caí. Isso pode gerar um comportamento de ciúme também. Por quê? Porque o outro vai fazer determinadas coisas e eu vou sempre achar o quê? Que eu tô revivendo aquela situação lá de engano, lá de trás. Eu vou sempre achar que a pessoa está mentindo, omitindo, né? Fazendo aquilo que eu vivi lá no meu passado. Outro exemplo do quanto o histórico pode influenciar o comportamento de ciúme. Meus pais mentiam muito uns para os outros. Ou não precisa ser meus pais, eu fui criada pelos meus avós. Meus avós se traíam, se enganavam, né? Então, o que que eu vou entender? A minha referência principal, que é a nossa família, né? Que teoricamente é a nossa referência de segurança, é o nosso primeiro modelo, né? Se as pessoas nas quais eu deveria confiar não são dignas da minha confiança, porque, gente, imagina, se o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu tio, tua tia, teu padrinho, tua madrinha, as pessoas que criaram você e que são pessoas que teoricamente você deveria confiar, não são pessoas confiáveis, como é que você vai confiar numa pessoa que não tem o mesmo vínculo de confiança que os teus familiares? Você tá entendendo? Isso pode aumentar a frequência do comportamento ciumento. Vânia, isso é uma regra? Claro que não. Claro que não. Por exemplo, mas isso que eu vou te falar agora é exceção. Por exemplo, existem pessoas que vieram, né, de famílias onde os pais eram muito infiéis, mas olharam para aquilo e pensaram: eu não quero reproduzir esse comportamento, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para minha relação. Então, eu vou me relacionar com alguém que tenha valores parecidos com os meus, que tenha a questão da lealdade, do respeito muito forte, e eu vou escolher confiar, eu vou escolher acreditar, tá bom? Então essa pessoa ela decide seguir um comportamento oposto, ao contrário da referência histórica dela. Deu para entender? Então você tem que entender, queridos, essas duas coisas aqui. A primeira delas é o ciúme começa lá com os nossos ancestrais e dois, o nosso histórico de vida pode influenciar todas essas questões. Certinho? Certinho. Vamos agora para. Já respondi também que não existe ciúme bom, né? Isso aqui já está respondido, beleza. Vânia, entendi. Entendi tudo isso, sou uma pessoa ciumenta, né? E agora o que que a gente faz, né? Porque não adianta nada. Eu já entendi a origem lá dos nossos ancestrais do ciúme. Já vi o quanto meu histórico influencia essa questão, mas quero me libertar disso. Por favor, me dá uma dica. Vou te dar técnicas, né? Que é melhor do que simples dicas. Mas antes, vamos responder algumas perguntas de vocês. Terapia ajuda a viver melhor, sem dúvida, Thelma, né? Ai, meu Deus. Já falei com ele diz que não pode fazer nada, que não gosta de eu ficar vendo, parece que ele tem medo de brigar. Ah, não, vou ter que começar de cima para baixo, porque eu acho que eu tô lendo, né, os comentários incompletos, tá? Sou ciumenta até mesmo na minha própria sombra, já lemos isso, já fui traído. Já fui traída, boa pergunta. Já fui traída, ainda tem como ter confiança na pessoa que te traiu? Sim. Agora, existem algumas condições para que isso aconteça. Primeiro, né, você vai restaurar uma relação dessa, a pessoa tem que estar comprometida com a fidelidade. Você entende? Porque se você está comentando aqui, é porque isso certamente, obviamente, lhe doeu. Então, certamente a fidelidade é um valor para você. Então, eu quero voltar. Dá para confiar? Dá para você confiar. Agora, outra pessoa tem que estar comprometida com o valor fidelidade e você tem que estar comprometido com a confiança. Você entende? Você vai ter que escolher acreditar. Deixa eu falar uma coisa para você. Confiança. Preste atenção número 3, tá? Confiança é aceitação incondicional até que se prove o contrário. Vou repetir, tá? Confiança, aceitação incondicional até que se prove o contrário. Por exemplo, quando meu marido vira e fala pra mim: oi, amor, tudo bem? Eu tô aqui no trabalho, né? E eu estou trabalhando, eu não consigo ficar controlando o que ele faz. Eu não consigo ficar
sei lá, vendo uma câmera, ou aparecendo lá de surpresa, ou ligando, eu até conseguiria, mas eu não acho que vale a pena, porque isso custa muito a saúde mental de uma pessoa, tá? Mas eu poderia ficar, será que ele tá mesmo trabalhando, ou será que ele tá se envolvendo com uma das estagiárias dele lá onde ele trabalha? E eu nunca vou saber, porque nesse momento ele sabe que eu tô trabalhando, então ele consegue me enganar tranquilamente, porque ele sabe a forma como eu funciono, que eu não vou ficar indo atrás de ninguém, entende? Você entende? Eu posso começar a ir para os meus delírios, ir para os meus pensamentos. Eu escolho confiar no meu marido. Você tá entendendo? Porque eu nunca vou conseguir controlá-lo 100%. Ele nunca vai conseguir me controlar 100%. Então ele escolhe confiar em mim. Ah, Vânia, mas eu corro muito risco fazendo isso, não tendo controle. É verdade, seja bem-vindo. Se você quiser se relacionar, você vai correr riscos mesmo. Você entende? Não dá pra gente viver a vida sem correr riscos. Gente, assim, se eu não quiser correr riscos, eu não me relaciono, mas também não vivo. Você tá entendendo? Assim, se eu não quiser correr riscos, eu não vou me relacionar, porque eu vou pensar, bom, eu corro o risco de ser traído, eu corro o risco de ser agredido, eu corro o risco de ser enganado. Você corre tantos riscos ao se relacionar, e aí se você tirar a oportunidade de se relacionar por conta dos riscos que você corre, você também vai deixar de viver uma oportunidade maravilhosa, de viver um relacionamento funcional por conta dos seus medos. Não sei se tem muita congruência isso, tá? Para algumas pessoas pode ser que tenha, tudo bem, respeito. Eu não acho, Vânia, que tem. Eu acho que se a pessoa tem compatibilidade de valor, clareza de propósito, né? Se a gente consegue lidar com as nossas divergências e a gente é parceiro um do outro e tal, vale a pena correr o risco. Você tá entendendo? Porque a outra pessoa é, tem valores muito bacanas e tal, a gente consegue fazer uma conexão legal. Então vale a pena correr o risco, então vale a pena eu entregar essa confiança. Vânia, mas se a pessoa estiver mentindo, me enganando, já falei isso aqui ontem, inclusive. Até uma de vocês, ou um de vocês, mandou um post pra mim falando sobre isso. Nossa, sua frase foi muito importante. A verdade sempre vem à tona. Esse é um dado empírico baseado nas minhas sessões. Às vezes você não precisa nem ir atrás, ela chega até você. Verdade ou não? Quantos de nós já passou por situações que a gente não precisou fazer muito esforço para a verdade chegar até a gente? Várias vezes. E é impressionante, né? Como isso acontece. Então, assim, você não precisa ficar enlouquecendo, tentando controlar o outro. Mas para que isso aconteça, você vai ter que escolher acreditar. Então, se meu marido fala para mim, oi amor, tudo bem, tô trabalhando, eu escolho acreditar, quando não tem como ficar controlando, ah, tá bom, tudo bem. Eu também tô trabalhando, ele tem que escolher acreditar, porque ele não vai ficar me controlando também. Então tá, então beijo, tchau, tchau, pronto, acabou. Vânia, mas e se eu escolher desconfiar o tempo todo? É um direito meu. Tudo bem, show, você vai perder qualidade de vida. Porque ao invés de você conseguir trabalhar feliz, você vai ficar, vou ver se ele tá online, né? Vou ver se. Vou ligar agora pro telefone dela e vou ver se tá ocupado. Porque se estiver ocupado, eu vou até ligar para outra pessoa. A minha cliente. Atendi uma cliente essa semana que fez isso. Liguei, estava ocupado. E liguei pro outro número, vi que estava ocupado também. Então poderia ser. Aí você para de viver sua vida. Você tá entendendo? Então, assim, você pode viver a desconfiança? Você pode. Acho que o preço emocional e a falta de qualidade de vida é muito alto. Então, é uma escolha sua. Escolha o que você quiser. Eu, como psicoterapeuta, eu vou indicar que você não faça isso, porque a máxima da psicoterapia é qualquer coisa que fira sua saúde mental e emocional é cara demais. Acho que é cara demais para você, mas você tem liberdade para arbitrar. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Então, a escolha é sua. Só dou as dicas, tá bom? Certo? Então, Domingos, espero ter respondido sua pergunta. Você pode voltar a confiar? Sim, você vai precisar controlar seus pensamentos. Você vai ter que fazer essa escolha e a pessoa que está ao seu lado vai ter que sustentar o valor fidelidade. Boa noite, lindona. Boa, lindona, Carolina. Ah, meu Deus. Oi, Thelminha. Oi, gente. Quando atrai uma traição, a confiança é quebrada. É quase impossível ter uma relação saudável. Se você quiser restaurar isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já vi coisas inimagináveis como psicoterapeuta de casal. De verdade. Eu já vi relacionamentos com valores completamente feridos que até Deus duvidava. Até Deus não, né? Mas que as pessoas olhavam e falavam assim, nunca que isso aqui vai conseguir se restaurar. Pois a relação se restaura com o comprometimento de ambas as partes e mais, fica melhor do que já era. Eu já vi isso. Então, é possível, mas assim, os dois têm que estar muito engajados e comprometidos com a mudança. Tenho baixa autoestima, e isso me deixa insegura. Por conta disso, acabo tendo muito ciúme. Boa, Paty? Seguinte, gente.
A confiança e a autoestima influenciam o ciúme? É claro que sim. Se você não tem uma crença em si, se você não tem uma confiança em si, você projeta também. Você olha pra você e pensa assim, bom, não sou boa o suficiente. Ok. Então, o que você vai entender? Que a pessoa que está do seu lado vai achar que você é bom ou boa o suficiente? Claro que não, né? Você às vezes não vai nem acreditar quando a pessoa te elogiar. A pessoa que tem uma baixa autoestima, você pode falar para ela, nossa, você é uma pessoa linda, você é inteligente, você é educada. Essa pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela pensa, meu Deus, ou essa pessoa não me conhece e ela tá se enganando, coitada, ou então essa pessoa realmente é tá falando mentira, só para me agradar. Ela nem acredita no que as outras pessoas falam. Então, se você não tem uma crença em si, você vai achar que o outro não tem essa crença em você. Então, o que você vai entender? Meu Deus, essa pessoa tá comigo, então, na verdade, ela tá comigo, ela nem me acha tão interessante assim. Então, eu preciso ter algum tipo de controle dessa situação, porque senão eu termino essa relação. Então, a minha melhor forma de sustentar essa relação, olha o que a pessoa acredita, é controlar para que a pessoa não me engane, porque eu não aceito ser enganada, eu não aceito ser enganado, então eu vou tentar estabelecer esse comportamento de controle. Sim, o ciúme e a insegurança podem influenciar essa questão com certeza. Vânia, como é que a gente faz para melhorar autoestima, autoconfiança, né? Eu acho que a gente vai falar disso numa das nossas lives, eu não lembro. Não dá pra te dar toda a técnica aqui, porque é muita coisa, mas assim, lembra, a pessoa que tem uma autoestima elevada, não é que ela não consegue perceber suas falhas, erros, defeitos. Claro que não. Ela consegue perceber isso, só que ela olha para isso de uma maneira estratégica. Como posso fazer para melhorar? Mas ela tem à tona, ela tem frequentemente pensamentos a respeito das qualidades dela, né? Quanto eu sou boa, quanto eu sou funcional, quanto isso aqui é legal. Ela olha mais para as virtudes do que para os defeitos. Então, assim, tente fazer um pouco disso. Pega um papel e uma caneta, comece a escrever quais são as coisas bacanas que você tem, sabe? Mas que você realmente acredita. Vânia, eu não acredito em nada bacana que eu tenho. Então aí você pode pegar a referência do parecer. Você pode pegar aí o parecer do outro, tá bom? Se você chegar nesse nível de você não conseguir enxergar seus próprios defeitos, você pode pedir a opinião das pessoas próximas a você, apesar de que eu acho que esse não é o ideal, mas tudo bem. Mas se você está nesse nível de disfuncionalidade, pegue o parecer do outro a seu respeito, das coisas boas, claro, e comece a olhar com mais carinho para todas essas coisas, tá? Certo? Respondido. Quando ele fica seguindo várias ex e curte nudes, olha, Thaís, deixa eu te falar uma coisa aí. É muito complicado, porque isso aí é evidência. Você tem dados, né? Você tem dados disso, né? Isso é ok na tua relação, né? Porque pode ser, tá, gente? Às vezes as pessoas ficam chocadas com as perguntas que eu faço, né? É assim, tem relação que é ok seguir ex, né? Falar com ex, e curtir nudes, tá? Em relação que não é ok. Vânia, na nossa relação isso não é ok, inclusive isso é formalizado. Ah, então tá. Então, se não é ok, se é formalizado, então a gente tem um problema. Mas a pessoa está descumprindo com o combinado, aí você pode chegar e falar com ela, olha, é o seguinte, você tem um combinado aqui, você não tá sendo congruente com o combinado que você fez comigo. Tá bom, Vânia, a pessoa reconheceu, pediu desculpa, mas ela continuou fazendo a mesma coisa. E agora, o que eu faço? Agora realmente você tem que saber o que você vai fazer com isso. Não eu. Entende? Se a pessoa não está disposta a mudar algo que fere seu valor, então você tem que saber o que você vai fazer com essa relação. Respondido? Égua, Thaís, aí é demais. Pois é, tá vendo só? Não sei como é a relação, né? O companheiro ter ciúme do seu passado, que não conhecia ainda, colocar a culpa em alguns lugares que frequentava, quando solteira, como praia, não querer jamais junto nesse local, como mudar? Não depende de você a mudança do outro. Depende do outro. Você tá entendendo? O máximo que você pode fazer é fazer essa pessoa validar o teu parecer. Falar assim, olha, assim, bom, evidencia, tá? Não faz muito sentido essa sua insegurança por causa de X, Y e Z, tá? Mas eu acho que você tem que saber se você tá preparada para lidar com isso, respeitar a liberdade do outro, de não querer estar em um local que gera uma insegurança, um ciúme, apesar de que eu acho que essa pessoa tem que tratar o ciúme e a insegurança, mas é uma demanda dela, ela tem que resolver se ela vai querer trabalhar isso psicoterapeuticamente falando. Você tá entendendo? Você pode, no máximo, fazer essa pessoa validar, fazer essa pessoa perceber a sua disfuncionalidade. Se ela vai querer tratar ou não,
não depende de você. Aí, se ela não quiser, Vânia, você faz muita questão que ela esteja nesses lugares? Faço muita questão. Então, aí você tem que saber se você vai querer estar nessa relação, porque a outra pessoa não está disposta a te entregar isso. Não faço muita questão. Então, assim, segue a relação, né? Se isso não for uma coisa que fere valor pra você, tá bom? Meu namorado gosta de privacidade no celular, ok, mas quando eu tô perto, ele até vira de lado pra eu não ver o celular. Eu confio nele, só que esse comportamento de esconder me deixa insegura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Ele vira aqui o celular, né? Ele pode virar o celular porque ele tá escondendo muitas coisas de você, é verdade, né? Ele pode virar o celular porque ele tá mudando a posição. Ele pode virar o celular porque ele nem tem alguma coisa pra esconder de você, mas ele fica. De repente, você tenta. Não tô falando que isso acontece. Mas de repente você tenta visualizar e já teve situações que você tentou fazer isso no passado, isso deixou ele ou ela, ele profundamente incomodado e aí ele já entra num comportamento defensivo automático e faz uma coisa dessas, entende? Então, assim, você não pode afirmar que ele está omitindo, escondendo algo, tá? Porque de repente é só uma questão de incômodo. Não tô mentindo nada. Tô vendo aqui uma foto da minha avó, pronto. Mas eu fico tão incomodada com esse seu comportamento, por quê? Porque esse seu comportamento me sufoca, porque parece que você quer me controlar. Você entende? Então eu já entro na defensiva. Eu também estou interpretando aqui o seu comportamento da minha maneira e eu já me protejo. Pode ser isso também. Você está entendendo? Isso aí não é um dado. Isso é uma conjectura. Pode ser que ele esteja escondendo coisas de você, omitindo, mas você não pode afirmar que ele está virando por causa disso, porque ele pode estar virando justamente porque ele está se sentindo controlado por você. Então, cuidado com as interpretações que você dá para o comportamento do outro, tá? Eu penso assim, meu Deus, é verdade. Nossa, também passo por isso. O problema é a privacidade do celular, mas virar me deixa indignada. Gente, não significa necessariamente que a pessoa está te escondendo alguma coisa. De repente, ela está se protegendo do teu comportamento de controle. Eu não sei o que está acontecendo porque eu não conheço a pessoa e também não consigo alcançar a verdade. Mas não se esquece de considerar essas outras variáveis. E quando se torna doentio, tratamento. Tratamento, tá? Tratamento. É tipo isso. Às vezes até a ansiedade pode aumentar a frequência do comportamento de ciúme. A medicação, se for o caso. Se for doentio, tá? Meu namorado foi traído no antigo relacionamento. Desconfia de tudo, sem que eu nunca tenha dado motivos pra isso. Já discutimos muito por isso. Ele promete mudar, mas sempre repete comportamento. Olha só. É diferente aí, né? Vocês já racionalizaram a situação, vocês já entenderam o porquê do ciúme, ou seja, eu tenho traumas do meu relacionamento anterior, beleza. Vocês já fizeram combinados, pelo que eu tô vendo, porque, ó, promete mudar. Certamente já fizeram combinados, mas não consegue mudar. Você já avançou muito, porque você já percebeu, você já estabeleceu regras para tentar ajustar a situação, mas a situação não está sendo ajustada. Se você percebe que não há mudança e você não consegue tolerar, lidar com isso, infelizmente, chega o momento de você pensar essa relação, né? Ou pensar outras alternativas que vocês não trabalharam. Faz uma psicoterapia de casal, faz uma psicoterapia individual com ele, porque ele precisa trabalhar essa insegurança. Tenta resolver. Se não mudar, não dá. Se não mudar e inferir um valor, não dá. Não dá. Não dá. Se isso fere seu valor e a pessoa não muda, não tem como você ter tranquilidade nessa relação. Deu pra entender? Mas tem outras alternativas. Psicoterapia pra ele, tá precisando. Vamos lá. Não sei como lidar, como eu devo melhorar essa minha cisma de ciúme, já expliquei. Como devo melhorar o ciúme, eu vou explicar daqui a pouco. E quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, tão bonitinho, você já falando com a linguagem, né, que a gente fala aqui nas lives, vulnerabilidade. E quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade no sentido de ciúme, qual a melhor maneira de não afetar o outro com essa vulnerabilidade enquanto estamos no processo de assumir a mudança própria? Calma, que eu vou explicar pra vocês como lidar com esse ciúme, isso já vai te ajudar, tá bom? Sábado abri o céu do meu companheiro por ciúme, mas porque ele já me deu motivos também. Olha, presta atenção. Beber até uma água. Olha só. Preste atenção. Eu, eu peguei o celular dele porque ele já me deu motivo.
Não. Você tá entendendo? Ele já lhe deu motivos para desconfiar. Ponto. Você escolheu estar nessa relação mesmo lhe dando motivos, porque certamente você entendeu que vocês iriam restaurar essa situação. Show. E quando eu volto para essa situação para restaurar, eu tenho que voltar curada. Você tá entendendo? Eu tenho que voltar escolhendo acreditar, por mais difícil que seja. Ponto. Show. E volto para a relação. E pego o celular, eu pego o celular porque eu tô quebrando um combinado de não pegar o celular. Não porque ele me deu motivos para fazer isso. Porque quando você usa esse argumento, o que você está querendo falar basicamente? A minha disfuncionalidade não é culpa minha. A minha disfuncionalidade é culpa do outro. Porque um dia ele me deu motivo. Autoresponsabilidade. Você tá entendendo? Então, assim, você voltou para essa relação depois de uma quebra de confiança. Tudo bem, é uma escolha sua, você tem liberdade para fazer isso. Show. Tá? Você tem que voltar curada. Não dá pra você voltar, eu vou brigar mesmo, eu vou controlar mesmo, eu vou xingar mesmo, eu vou desrespeitar mesmo, eu vou sufocar, eu vou enlouquecer mesmo porque a pessoa me deu motivos. Não, então não volta. Porque se for pra voltar sem saúde mental e emocional, não vale a pena pra você. Pra você, não tô nem pensando no outro. Você tá entendendo? Não vale a pena você machucar sua saúde mental por isso. Então, assim, volta curada. Não quiser voltar, não volta. Quer voltar, volta, mas volta curada. Por quê, Vânia? Porque a sua saúde mental vale mais. Deu para entender? Então, esse argumento, isso aqui já fica, olha, como regra para você que está aqui nesse Instagram para poder aprender sobre relacionamento a dois. Se você tem um comportamento disfuncional e você justifica a sua disfuncionalidade no outro, você está cometendo um grave erro. É igual guardar as devidas proporções, tá, Dai? Porque esse caso que eu vou mencionar é muito pior do que qualquer outra situação. É a mesma coisa do cara que vira e fala assim: eu bati nela assim, mas porque ela me desrespeitou. Hã? Eu bati nela, pronto. Eu bati nela porque eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Eu bati nela porque eu não tenho uma boa tolerância à minha frustração. Eu bati nela porque eu não sei controlar os meus impulsos. Ponto. A culpa é minha. Eu preciso de tratamento. Ah, mas ela me desrespeita, então sai da relação. Você tá entendendo? Se ela te desrespeita, senta, negocia, vai pra uma psicoterapia de casal ou termina, mas não bate na pessoa. Por quê? Você vai estar querendo justificar sua disfuncionalidade no outro. Isso é falta de autorresponsabilidade. E isso é inaceitável na psicoterapia e na vida, gente. São esses delírios que acabam com a saúde emocional, sem dúvida. Meu marido sempre disse que sou ciumenta e que não gosta, mas ele sempre provocou ciúmes em mim. Até os familiares dele falavam isso, que ele só fazia ciúme para provocar. Vou até beber uma água, porque essa é uma coisa muito importante. Vocês estão levantando coisas muito importantes nessa live. Vou beber outra água, porque isso é muito sério. É muita baixa autoestima você fazer um negócio desse. Com todo respeito. Não tô falando que o seu parceiro tem, mas isso é um sinal de baixa autoestima. Eu tenho tanta baixa autoestima que eu preciso incomodar o outro, gerar uma insegurança no outro, para me sentir desejada ou desejado pelo outro. Você tá entendendo? Isso é uma coisa, isso é triste, porque isso é muito nocivo para sua relação. Quando você está alimentando ali sua autoestima com a provocação, né, provocando o outro, você sabe o que você está fazendo? Rompendo com confiança, rompendo com credibilidade, rompendo com verdade, rompendo com autenticidade. Você não está sendo verdadeira, aquilo não está acontecendo, você está criando uma situação. Isso é não ser autêntico. E não ser autêntico é não ser livre. É triste uma situação dessa. Então, aí, que ponto você tem que chegar? Você tem que chegar a um ponto de, cara, sério, assim, você precisa de ajuda fazendo um negócio desse. Não tem necessidade. Eu te amo, eu te desejo, eu me sinto atraído por você. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu poderia escolher qualquer outro homem para me relacionar. Eu escolho você. Eu escolho todos os dias você. É porque você é interessante. Você não precisa criar uma insegurança em mim para que despertar em mim uma atenção. Sabe? Você não precisa disso. Você tem que ter essa conversa. Você tem que, sabe, fazer essa pessoa validar o teu parecer. E se não ajudar, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Vocês entenderam a dinâmica, a lógica? Se o cara não gostar de dar satisfação, tem noia de perder a liberdade, como não ter ciúme? Depende da negociação da relação de vocês. Muito importante, assim, vocês estão levantando coisas ótimas, eu estou adorando os comentários de vocês.
Deixa eu falar uma coisa. Vou beber outra água. Hum, preste atenção. A gente tem que avaliar algumas outras coisas, né? Por que essa pessoa não gosta de te dar satisfação, tá? Porque ela se sente sufocada, né? Ah, eu acho que ela se sente sufocada. Tá bom, por que ela se sente sufocada? Porque em algum momento você quis controlar o comportamento dessa pessoa. Porque em algum momento você quis saber onde ela estava. Não porque você estava preocupado ou preocupada com ela, mas porque você queria saber se ela estava te enganando ou não. Você sabe que existe uma diferença muito grande. Vou falar até. Não vou nem falar de você, né? Vou falar na primeira pessoa do singular, apesar de eu não ter problema com ciúme e meu marido não ter essa demanda também. Mas se eu vir e falar pro meu marido assim, onde é que você tá? Olha o tom. Onde é que você tá? Né? Já começa por aí, pelo tom de voz, né? Por que você não me falou, então, que você ia para determinado lugar? Que horas você volta? Com quem você vai? Por que você não me fala as coisas? Aí a pessoa tá lá no meio do evento dela e você quer discutir na hora do telefone da ligação. Você não tá preocupado com, com o bem-estar dessa pessoa, onde ela tá. Você tá preocupado em controlar. E quer discutir porque ela não te comunicou anteriormente tudo isso que ela fez, tá? Existe uma diferença grande entre esse comportamento e aquele comportamento do oi amor, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Tô tentando falar com você e não tô conseguindo. Você tá bem? Onde você tá? Ah, eu tô no lugar tal. Poxa, amor, me avise quando for assim, eu fico preocupado. Olha o tom da preocupação. Existe uma diferença grande entre eu querer saber onde a pessoa tá, porque eu estou genuinamente preocupada com ela, com o bem-estar dela, e eu querer saber onde a pessoa está porque eu estou querendo exercer um comportamento de controle. Quando eu quero exercer um comportamento de controle, a outra pessoa sente e ela entende que a liberdade dela está sendo ferida. E aí, meu amigo, minha amiga, ela vai se fechar para poder compartilhar as verdades para você. Não estou falando que todas as vezes que ela não te fala, que ela não gosta de compartilhar o que ela quer, é porque necessariamente ela está se sentindo controlada. Porque às vezes ela pode estar mentindo sim, ela pode estar omitindo sim, mas você só pode entender que isso é uma mentira, uma omissão, se você tiver certeza, dados concretos. Mas aí vocês vão ter que negociar as regras da relação de vocês. Tem relacionamento que compartilha onde está, tem relacionamento que não compartilha. Existe o certo e errado, Vânia? Não, existe como cada relação funciona, tá? Vânia, as pessoas adoram me perguntar isso. Às vezes meus clientes, né? Porque a gente não dá resposta. Quem sou eu para dizer que é certo e errado? A relação é sua. Às vezes eu falo isso para os meus clientes, né? Eles perguntam, Vânia, é certo ou errado a gente dar satisfação do que a gente está fazendo, onde a gente está? Eu falo, olha, não sei, você que escolhe isso. Cada relação tem sua medida. Aí a gente pergunta assim, tá bom, tudo bem, Vânia, na sua relação é como? Né? Porque aí eu vou ter que dar uma resposta. Mas o fato disso acontecer na minha relação não significa que é certo. Isso significa que é certo para nós dois, funciona com a gente. Na minha relação, eu digo sim onde eu tô e eu digo onde meu marido tá. Por quê, Vânia? Porque eu quero controlar? Não, eu realmente confio no meu marido e meu marido realmente confia em mim, tá? Por que a gente faz isso? Porque, eu vou falar por quê. Eu sou responsável por ele e ele é responsável por mim. Você entende? Então, por exemplo, se ele sumir e ele tiver, Deus o livre guarde, acidentado em algum canto da minha cidade, a primeira pessoa para a qual vão ligar sou eu. Você entende? Então, assim, eu sou responsável por esse homem e esse homem é responsável por mim. Então, eu quero saber porque eu sou a pessoa que vai precisar dar o suporte na hora da emergência. Na hora do desespero, quem vai pagar o preço aqui sou eu, quem vai pagar o preço ali sou ele. Então, na minha regra relacional, no meu entendimento, sim, eu preciso saber de algumas coisas e ele automaticamente. Então, eu entrego isso e ele me entrega e tá tudo certo. E isso não é uma coisa, não é uma cobrança, tem que fluir, entende? Não tem que ser, olha, tô aqui, tô assim, tô assim. E também tem um limite, né? Existe uma diferença grande, por exemplo, eu vou sair para fazer um exame, né? Vou sair para fazer um exame. Olha, amor, tudo bem? Vou sair para fazer um exame. Agora, saí do exame e fui na farmácia. Estou indo agora na farmácia. Aí saí da farmácia, fui no supermercado. Agora estou indo no supermercado. Claro, se eu passar um longo período de tempo, isso é a minha regra, tá? É a minha relação.
Isso funciona comigo. Não significa que é o certo. Se eu passar um longo período de tempo, eu aviso, porque Deus o livre, né? Bom, se eu for numa farmácia, eu não preciso passar numa farmácia, teoricamente, 1 hora e meia, né? Então, se eu ficar num período mais longo no local, eu dou uma satisfação. Se não, na minha relação, eu não fico pontuando as minhas paradas, e nem ele, e tá tudo certo. Isso funciona conosco. Como vai funcionar com a sua relação? Não sei. Essa é uma medida que você tem que definir sozinho, sozinha? Claro que não, com seu parceiro ou parceira. Isso é terrível, né? É terrível. Você acha que eu estou errada em brigar com ele por olhar para as outras na rua, inclusive na minha cara? Não sei. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que o seu parceiro deseja outras mulheres, com todo respeito. Você tá entendendo? É muito, gente, isso não é uma coisa assim, é da nossa natureza mesmo. É da natureza humana. Você tá entendendo? Então, assim, você querer que isso não aconteça é praticamente querer que o funcionamento da natureza do ser humano seja outra. Você deseja outras pessoas, certamente. Você aprecia outras pessoas, tá? Agora, a questão do olhar como eu tô te falando, gente, de verdade isso. Existem casais que, tudo bem, que têm essa liberdade, muito pelo contrário, que até passa uma pessoa bonita, o parceiro fala, ou a parceira fala, amor, olha que mulher bonita, olha que cara bonito. Tem gente que é muito bem resolvido com essa questão. Tem gente que não. Então, na regra daquela relação é assim, ó. É assim, eu sei que você aprecia a beleza, olha para outras pessoas e ok, porque isso faz parte da sua natureza. Mas eu não gosto que você faça isso de maneira escancarada, porque eu me sinto desrespeitado de alguma forma. Então, se essa é a regra da relação, se a pessoa quebrar a regra, você pode cobrar. Você tá entendendo? Mas regras têm que estar formalizadas. Você entende? Gente, eu não sei se está certo ou errado. De verdade. Isso quem vai definir são vocês. O grande problema é que se tem baixa autoestima, a namorada só piora a situação. O que fazer? Pelo amor de Deus. Aí você tem que elevar a sua autoestima e você tem que pedir pro namorado ir pra terapia para parar de ficar provocando o comportamento do outro, tá? Vânia, e quando você fala todas as saídas e você não sabe pôr em prática, como assim? Aí você não tem congruência. Você tá entendendo? Tipo assim, tipo, você fala todas as saídas, mas não sabe pôr em prática? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Você está dizendo assim, você fala tudo e a outra pessoa não? É isso? Né? Vocês combinaram de se falar tudo, você faz e a outra pessoa não, você cobra da pessoa. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. A gente fez um combinado, você tá quebrando esse combinado, e aí você vai ficar com essa incongruência? Né? Ou você vai voltar e se comprometer com aquilo que você me disse? Só mentira. Outra dúvida. É normal ficarmos falando do que aconteceu quando estamos em uma briga? Essa é a cultura comportamental. Tem gente que sim, tem gente que não. Posso delegar ao outro a responsabilidade de não me deixar segura? Ou isso é algo individual meu? Com certeza. Gente, deixa eu falar uma coisa. O outro influencia sim na minha segurança. Sem dúvida alguma, tá? Imagina você numa relação que a pessoa, sei lá, ela fala que você é feia, que você não é gostoso, né? Ou então que você nem é tão inteligente assim, ou que o seu trabalho é uma droga, sabe? Te coloca pra baixo, cara, né? Tipo assim, teoricamente a pessoa que deveria me admirar, me desejar, só sabe me criticar, será que eu sou um lixo, né? É óbvio que isso mexe com a sua autoestima, mas não depende dessa pessoa. Depende prioritariamente da maneira como você se percebe. Você tá entendendo? Então, assim, você não pode delegar ao outro a responsabilidade de te deixar segura. Você tem que ter essa confiança em si. Se a pessoa não consegue te entregar essa segurança por algum motivo, você tem que sentar com essa pessoa e conversar. E alinhar. E se ainda assim ela não te entrega, você tem que tomar uma decisão em relação a essa relação. Então, é muito você. É muito você. Entendeu? Certo? Ai, Vânia, a pessoa vive o tempo todo baixando minha autoestima, me jogando pra baixo. Você já conversou com essa pessoa? Já fez ela validar esse seu parecer? Já. Então, assim, pede pra ela fazer uma psicoterapia, buscar ajuda, porque não tá legal, não tá bem. E se ainda assim ela não conseguir te entregar uma melhora, então por que você tá nessa relação? Entende, gente? Gente, a gente vai ter uma hora que a gente pode chegar em você. Do tipo, por que você ainda tá aceitando isso? Não é mais o outro que tem que mudar. Às vezes, eu vou fazer uma hipérbole aqui, tá?
Isso que eu vou fazer é um hipérbole, tá bom? Então a pessoa fala assim: olha, essa pessoa me humilha, ela me agride, ela me desrespeita, ela não tá nem aí pra mim, ela me joga pra baixo. O que que eu posso fazer? Você já conversou com essa pessoa? Ela já se dá conta dela e ela não está disposta a mudar? O que que você pode fazer é saber por que você está nessa relação. Porque aí a gente vai entrar num universo de informação. Por que você está aí? Ah, é insegurança, carência afetiva e emocional, medo de ficar sozinho ou sozinha. Então a gente vai morrer em você. Então aí, o que eu faço? Me trato. Você está entendendo? Me trato. Gente, quando uma pessoa ela tá num relacionamento tóxico, ela. Você quer ver uma coisa muito comum? A pessoa tá num relacionamento tóxico, abusivo, e aí ela chega na terapia, não é incomum, que quando a gente pergunte pra ela assim, entendi, né? O que você já tem claro o que que você quer fazer? Você tá fazendo essa terapia para te ajudar a terminar essa relação? Ou você está fazendo essa terapia para saber lidar com tudo isso? Não é incomum que a pessoa vire e fale assim, eu não quero terminar, não. Quero saber lidar com tudo isso. E aí algumas pessoas, quem não é da área da saúde mental, fica chocada, né? E pensa, por que você aceita uma coisa dessa? Para de julgar a pessoa. Ela não tem emocional pra sair dessa. Entendeu? Então a gente respira fundo do outro lado, porque, né, dá um aperto no coração e a gente fala, ok, vamos iniciar o tratamento. O que que a gente faz com essa pessoa? A gente eleva a autoestima dela. Então a gente começa a desenvolver amor próprio, autoconfiança, eleva a crença em si, eleva a autoestima. A gente faz com que ela se perceba. Quando ela chega nesse nível de autopercepção, aí ela chega com a gente e fala uma coisa que pra gente já era óbvia, olha, há muito tempo. Porque a gente não pode, a gente tem que deixar o nosso cliente ter um insight, você entende? A gente tem que deixar o nosso cliente ter a percepção. Se eu dou essa percepção para ela, do tipo, você tá num relacionamento tóxico, abusivo, né? Você tá com uma baixa autoestima e você precisa sair disso urgentemente. Eu não só estou dando o insight que ela tem que ter sozinha, como já estou definindo o que ela precisa fazer, e eu não posso fazer isso enquanto psicoterapeuta, ela pode achar o quê? Ela pode achar que eu estou querendo tomar uma decisão por ela, que no fundo, ela quer terminar agora não porque ela quer, mas porque a psicoterapeuta dela disse que ela precisava fazer isso, a gente não pode fazer isso. Então eu tenho que melhorar a percepção dela em relação a ela mesma. Então quando a gente melhora a percepção dela em relação a ela mesma, ela olha pra gente como se fosse uma coisa assim incrível, e a gente já sabia há muito tempo. Ela olha pra gente e fala assim, Vânia, eu percebi que eu não merecia estar nessa relação. Que bom. Ou eu percebi que depois que eu comecei a fazer psicoterapia, resgatar minha autoestima e confiança, eu comecei a estabelecer limites na minha vida e na minha relação a dois, e a outra pessoa aprendeu a respeitar esses limites. Também pode ser isso, né? A pessoa vai te respeitar na medida do respeito que você tem por você mesma, ou você mesma. Deu pra entender? Complexo, né? Tá muito técnico isso aqui, ou vocês estão entendendo? Tá bom, senão eu não vou conseguir continuar o conteúdo da live. Vânia, beleza. Então, o que, que a gente precisa fazer para lidar com esse ciúme? Dica: controle de pensamento. Quando você começar a delirar, meu Deus, será que a pessoa realmente está trabalhando ou ela está com uma amante num hotel? Me enganando, né? Será que ela está trabalhando? Vou ver se ela está online no WhatsApp. Vou fazer uma ligação. Faço uma ligação para a pessoa e faço uma ligação para possível amante ou possível amante. Se tiver ocupado os dois, quando você começar a delirar e você não tem dado, você não tem evidência, você tem que racionalizar isso. Para e pensa. O fato dessa pessoa estar online significa necessariamente que ela está conversando com essa outra pessoa que eu estou imaginando? Não necessariamente. Ela pode estar conversando, inclusive, com o chefe, com o colaborador, a galera da equipe. Pode estar pedindo um delivery, não sei, qualquer coisa. Então tá, então não posso generalizar. Olha a racionalização. Não posso generalizar. Eu tenho que considerar que existem outras possibilidades, além da infidelidade. Beleza, show, entendi. Primeira coisa. Segunda coisa, racionalizei, entendi, eu bloqueio esse pensamento. Vânia, como é que a gente faz para bloquear? Ocupe sua mente com outra variável.
Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Você percebeu que é delírio? Vá fazer qualquer coisa. Vai ler um livro, assistir uma série, ver um vídeo, vai conversar com alguém, vai descer as escadas lá de onde você está, toma um café, prepara um chá, muda o foco de atenção, faz a tua meditação, tua reza, oração, faz um terço, qualquer coisa. Só não fica nesse estado mental de hiperfoco da disfuncionalidade. Se tira, por favor, desse ambiente. Beleza. Racionalizou, bloqueou, você precisa ter constância nisso. Ah, eu vou fazer uma vez e aí pronto, já é suficiente. Não, você tem que fazer todas as vezes que o pensamento ciumento aparecer. Todas as vezes, todas as vezes. Ai, Vânia, mas é muito difícil. Preste atenção nisso que eu vou te falar. É muito difícil, Vânia, é muito difícil. E aí, o que a pessoa começa a acreditar? É muito difícil. Eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida? Não, não vou fazer isso pro resto da minha vida, não. Prefiro voltar a ser ciumento mesmo, porque essa luta para ser uma pessoa equilibrada, saudável mentalmente, está muito árdua, está muito estressante, está muito cansativo. Não quero fazer isso para sempre, não. Aí ela volta. Não é assim que o cérebro funciona. Não é assim. Como é que o cérebro funciona, Vânia? Se você repetir, 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 ter consistência no pensamento funcional, no comportamento funcional, o teu cérebro vai olhar para você e pensar: agora você tá zen, agora você tá controlado, agora você quer pensar bem. Como eu não quero gastar energia te convencendo de pensar mal, eu vou te automatizar a funcionalidade. Ele começa a te automatizar nos pensamentos funcionais, nos comportamentos funcionais. Então, essa dor da mudança, ela não é eterna, ela é provisória. Se você tem consistência, se você permanece, tem um tempo que o teu cérebro começa a jogar a teu favor e ele te automatiza a ter esse pensamento funcional. Certo, gente? Então, consistência. Eu adoro essa palavra e acho que falta muito nas pessoas isso. Vânia, uma palavra muito importante para a vida, consistência. Uma palavra muito importante para a gente ser resiliente, consistência. Uma palavra muito importante para a gente ter equilíbrio emocional, consistência. Esse negócio de você fazer uma vez e parar quando você estiver triste, com raiva, com medo, com nojo, decepcionado, frustrado, não funciona. Você vai sempre ficar nessa onda de estar bem, estar triste, estar bem, estar com raiva, estar bem, estar com nojo, estar bem, estar com medo. Se você for parar por causa de um estado emocional que você não se identifica muito, então você não faz mais nada. A gente tem que ter consistência, apesar de. Já falei isso várias vezes aqui. A vida não é feita de sims. A vida é feita de nãos. E às vezes, para eu receber um grande sim, eu tenho que receber muitos nãos. Então, quando eu receber um não, ao invés de eu falar, ai meu Deus, a vida é muito difícil pra mim, eu tenho baixa autoestima, meu relacionamento é tóxico, eu vou desistir de tudo, eu tenho que falar assim, como é que eu resolvo isso aqui? Sabe, eu tenho que continuar, porque daqui a pouco eu vou receber outro não. E se eu vou receber outro não, é porque eu vou receber outro não, e porque eu vou receber outro não. E se eu vou receber outro não, é porque eu tô mais perto do meu sim. É isso que você tem que mentalizar. Deu pra entender, gente? Dúvidas, perguntas, observações? Obrigada. Verdade, eu também me pergunto isso. Certo? Não vou conseguir responder todas as perguntas de vocês, porque eu realmente, hoje, eu tô com fome. Então, eu quero parar e jantar, que eu ainda não jantei. Só comi uma mão depois do meu atendimento, porque eu fiquei um pouco com meu marido antes de fazer essa live com vocês. Então, assim, não tenho mais condições. Estou com fome e agora eu só quero lembrar vocês que amanhã tem live às 20h47, tá? Nessa semana de educação para casais. Estou gostando muito dos feedbacks de vocês nos grupos do WhatsApp. Ontem eu esqueci de abrir uma caixa de mensagens para vocês deixarem o feedback de vocês. Vou abrir agora, porque o retorno de vocês é muito importante para mim. Eu preciso saber se vocês estão entendendo o quanto isso impactou a relação de vocês. Por quê? Porque isso vai me ajudar a saber se eu estou sendo didática ou não. Você tá entendendo? Percebe a necessidade do feedback? Vamos para mais uma última pergunta. E quando a pessoa muda o nome da ex no telefone? A minha aluna do casal, a gente fez essa pergunta. Olha só. Aí você tem uma evidência. Aí você tem um dado, né? Aí você pode chegar com essa pessoa e falar assim, vem cá. Você deve ter acesso ao telefone dela, né? Você mudou o telefone da sua ex. Eu sei que o nome dela não é esse, é aquele outro, né? Então, assim, eu não sei por que você fez isso, mas isso aqui é um fato, né? E isso é algo que gera
desconfiança, me faz pensar em outras coisas. Eu gostaria de conversar com você a respeito dessa situação. Mas com essa plenitude, né? Com essa maturidade. E aí você escuta o outro, escuta o argumento do outro e você decide o que você faz com o argumento que essa pessoa te der. Entende? Ah, se você perceber que não, eu fiquei com medo da sua reação, porque eu quero continuar tendo amizade com a minha ex, tudo bem na sua relação isso, tá tudo certo, né? Tudo bem na sua relação isso de jeito nenhum. Aí são as regras de vocês. Aí você vê o que você faz com isso. Vai que na sua regra não tá tudo bem ter contato com os ex, né? Aí a pessoa quebrou um combinado. E para sustentar a quebra do combinado, mentiu, omitiu, mudou os dados. Então você tem respaldo para chegar e falar assim, cara, isso aqui não, né? Não, não, você está quebrando combinados. Beleza? Beijos, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, 20h47. Tchauzinho. Tchau, pessoal.